Boa noite, Brasil! Boa noite, meus amigos e minhas amigas internautas. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa Regra 18. E hoje, é claro, excepcionalmente começando às 19 horas, em virtude do jogo entre São Paulo e Flamengo. Até porque esse amigo de vocês vai estar trabalhando, fazendo via off-tube, o que nós chamamos aqui na área da comunicação, via rádio, na transmissão desse grande jogo de bola daqui a pouco, pela Copa do Brasil, de São Paulo e Flamengo. Mas você já sabe, não tem como faltar, programa Regra 18 a partir desse momento entrando no ar. Portanto, alô Pará, a voz única da arbitragem está entrando no ar. E é claro, vamos tratar entre muitos e muitos assuntos do Campeonato Paraense da Segunda Divisão, notícias da Casa do Futebol, Campeonato Brasileiro, também vamos conversar. E no segundo tempo, é claro, vamos dar continuidade à regra 5, que é a regra do árbitro. Mas antes de qualquer coisa, como já é de praxe, e não pode ser diferente, pedindo a proteção e as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos proteja, nos guarde, leve muita paz, saúde, felicidade, prosperidade na vida de vocês, de cada um de seus familiares. Já dando boa noite especial aqui para a nossa amiga, a Dilza Magno, já acompanhando o programa Regra 18, meu muito boa noite e meu muito obrigado, viu, Dilza? E aproveita a externa aí esse boa noite para o queridíssimo aí o maridão, para os filhotes, para a filhota, e que Deus continue abençoando cada vez mais a sua família. Manda um abraço para minha mãe, a Dona Dark. Eita, Dona Dark, um forte abraço para a senhora, muita saúde, muita paz, felicidade. Aqui em Benevides, tá em Benevides, né? Ô, Dona Dark, tá certo, foi dar um rolê aí, visitar a filhota aí em Benevides. Um abraço, um forte abraço para a senhora. Bem, galera, você já sabe, tem um encontro marcado todas as noites com o programa Regra 18, a partir sempre das 20 horas, repito, hoje excepcionalmente às 19 horas, em virtude do jogo pela Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo. Daqui a pouco nós vamos conversar, ainda está rendendo essa questão do presidente do Flamengo, está questionando e ter feito de tudo para que trocasse o árbitro Hilton Pereira Sampaio deste jogo. Rapaz, brincadeira o seu Rodolfo Landim. Mas tudo isso nós vamos conversar daqui a pouco. Domingos Viana já chegando com a gente, boa noite, grande Domingão Fera, que estará conosco em breve aqui no Abrindo a Janela da Arbitragem. Domingão, muita história para contar. Vem falar, conversar com a gente, com vocês, da sua brilhante carreira. Ele que diz passagem, para quem não sabe, Domingos Viana, ele já foi reconhecido pela CBF no Campeonato Brasileiro da Série A, como nos destaques, rapaz. Tudo isso ele vai contar, não vou falar nada agora não, senão vai estragar a surpresa. Tudo isso ele vai contar quando ele vier aqui no Abrindo a Janela da Arbitragem, que começa nesta sexta-feira. Teremos um convidado especial que amanhã eu já vou citar para vocês. Quem vai abrir o programa na sexta-feira, abrindo a janela da arbitragem. Sempre traremos um árbitro aqui que deixou um legado, que marcou época, e é claro, para contar da sua carreira, contar da sua história dentro da arbitragem do Pará e também a nível nacional. Um abraço para o meu amigo, seja mais uma vez eleito vereador de Benevides. Rapaz, o Deja foi eleito, foi. Parabéns aí, Deja. É isso aí. Também com a propaganda que o Domingão fez, hein? Deja. No mínimo, né? No mínimo uma assessoria aí pro meu amigo Domingos Viana, porque o homem foi forte aí na campanha aí. Parabéns ao Deja aí, que você possa representar muito bem o povo de Benevides e, é claro, procurar sempre fazer o melhor por esse povo a qual você vai representar aí na Câmara Municipal de Benevides. Bem, galera, você já sabe, faça como o Domingos Viana, como a Dilza, você pode interagir com a gente e, claro, se tornando também amigo no Facebook do Regra 18. Mas antes de eu dizer para vocês como vocês podem vir até interagir comigo, mandar uma boa noite especial para o Alessandro Guerra. Boa noite, meu amigo. Hoje aqui no Forte com os amigos Cleison, rapaz, Santiago aqui no Forte. Cleison e Santiago, um forte abraço. Hoje eu não vi falar na Rita, não vi falar no Carlos, mas enfim, acho que o horário deles já encerrou, tem outra turma aí. Mas um forte abraço para essa galera, muito obrigado por estar nos prestigiando. Então, como eu estava dizendo para vocês,
Você já pode interagir com a gente através do Facebook. Vai lá, faça a sua solicitação. Kleber Ribas de Almeida com a letra K. Coloque a foto, a gente aceita na boa e vamos conversar bastante sobre regra de futebol. Já estamos também no YouTube. É simples, não tem segredo. Regra 18 Ribas. Regra 18 Ribas. Lá faça a sua inscrição e vamos, conversar muito sobre regras de futebol. E, como já é de praxe, já é de conhecimento dos senhores, claro, o programa Regra 18 tem o apoio cultural do meu queridíssimo Clésio do Amapá, o homem da pimenta. O Amapá que ontem, mais uma vez, rapaz, viveu um momento complicado, o povo lá, a coisa não tá fácil. Ontem teve de novo um apagão, menos mal que foi rápido, mas continua o racionamento lá de energia. É impressionante como é que esse tipo de situação acontece, rapaz. Não é possível que até agora as pessoas que são qualificadas, profissionais da área, não conseguiram detectar ainda, porque não é possível. Ainda não conseguiram detectar o problema. Onde é que está realmente o problema para que esse tipo de coisa não venha acontecer em dar um apagão num estado, cara? Quando falta energia num bairro, 2 bairros, 3 bairros, é uma coisa. Mas faltar energia no estado é que a coisa é muito séria mesmo. Mas graças a Deus, ontem deu o apagão, voltou e aos poucos as coisas estão se normalizando lá pelo lado dos meus nossos queridíssimos amigos, irmãos e irmãs lá do Amapá. Domingo, continuo esperando cara de peixe. Rapaz, Domingão. Bem, então eu falo o nome do Clésio do Amapá, o homem da pimenta, fera, monstro. Faz a pimenta que você quiser. Tchau, calma, Domingão. Cara, nunca foi apaixonado em Manaus. Lá vai lembrar. Não lembra disso aí que o Domingão vai contar aqui. Eu vou perguntar para ele. Ele vai contar também lá das vezes que ele chegava lá no Amazonas lá. Mas deixa que ele vai contar aqui pra gente no Abrindo a Janela da Arbitragem, que começa na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, sempre com um convidado especial. Então você já fica ligado aí, tá? Porque você vai poder fazer perguntas também para o convidado, entendeu? O que você quiser perguntar, porque aqui o papo é reto, aqui nós falamos a linguagem da arbitragem de dentro do campo de jogo e você já sabe. Eu falo também em nome da KRA Eventos, já com sua programação definida para o próximo dia 31 de janeiro, já de 2021, com as bênçãos de Deus, já vai ser com destino, nós iremos até a cidade de Peixe-Boi, que o Domingão conhece muito bem. Chegando com a gente, o Eduardo Cristaldo, rapaz, essa fera, lá do Rio de Janeiro, um homem, rapaz, homem não é fraco não. Parabéns, cabeção de jaca. Cabeção de jaca eu acho que é pro Domingão, porque eu não tenho essa cabeça toda, né? Grande Eduardo Cristaldo, árbitro também, de muita categoria, está lá no Rio de Janeiro, desfrutando das maravilhas do Rio de Janeiro. Lá ele que é carioca, show de bola. Bem, e é claro, não pode ser diferente, nós falamos também em nome da esmalteria Mão de Fada, arte de deixar você muito mais belo, você muito mais bela. Meu filho, esmalteria Mão de Fada, o meu amigo Eduardo Cristaldo, quando estiver aqui por Belém, vou trazer ele aqui na esmalteria Mão de Fada, para dar um grau aí, né? Ele tem uma carequinha bem esperta aí, para dar aquele grau, aquela reluz, como o Domingão fala, na carequinha do meu amigo Eduardo Cristaldo Balilari. Tem história com o Domingão em Maceió, pergunte a ele. Abraço, Eduardo. Não, Domingão quando vier aqui, no Abrindo a Janela da Arbitragem, vai ter que contar tudo mesmo. O meu telespectador, o meu internauta vai querer saber de tudo do grande Domingos Viana, que só não era melhor que o Kleber Ribas. Ele só não era melhor que o Kleber Ribas. Brincadeiras à parte. Bem, galera, é o seguinte. Propriamente dito, vamos começar? Vamos começar. Tivemos o campeonato da 2ª Divisão Paraense hoje em sua 3ª e 4ª rodada. Alessandro Guerra, chegando. Quando o Domingão for aí, Kleber Ribas de Almeida, o mundo da arbitragem vai parar, meu pai amado. Será? Opa, show de bola. Vou colocar tapete vermelho para todos que vierem aqui, a começar de sexta-feira. Muito bem, então tivemos hoje a continuidade do Campeonato Paraense da 2ª Divisão, com muita chuva. E daqui uns assuntos que nós vamos abordar. Aconteceu uma situação hoje na Tuna Luso brasileira, no jogo da Tuna, o pós-chuva. Eu vou só adiantar um detalhe aqui para vocês, árbitro de futebol. Vou deixar para vocês. Se o campo não tiver em condições para a prática do futebol, e aqui nós temos grandes árbitros aí que estão nos assistindo, como o próprio Eduardo Cristaldo aí,
Você não tem por que dar o jogo. Mas vou conversar com vocês daqui a pouco. O que aconteceu na Tuna hoje, daqui a pouco. Muito bem, então na sequência hoje tivemos pelo Campeonato Paraense da segunda divisão o seguinte resultado. A Tuna Luso brasileira venceu o Caeté por 2-1. E no outro jogo lá em Abaeté, diga-se passagem, o sol. Olha só, enquanto em Belém muita chuva, muita água, lá em Abaetetuba, que é aqui, a cidade vizinha a Belém, muita quentura, muito calor. Garrichinha Mealo mandou uma solicitação de amizade por regra 18. Daqui a pouco, Garrichinha, nós iremos dar uma averiguada e iremos aceitar com certeza a sua solicitação. Então, portanto, a Tuna venceu o Caeté 2-1. Agora vamos aguardar a última rodada. O Caeté vai no grupo A2, o Caeté vai folgar, tá? E a Tuna vai enfrentar a equipe do Pinheirense. O detalhe é o seguinte nesse grupo aí, muito interessante. O Caeté já está classificado. O Caeté lá de Bragança já está classificado. Agora só resta uma vaga. Está entre a Tuna e o Pinheirense. Por quê? Mesmo com 9 pontos, a Tuna não está classificada, porque o Pinheirense tem 6. Se o Pinheirense vencer a Tuna sai. O único garantido é o Caeté, mas não joga mais. Fez o seu quarto jogo hoje. Então Tuna e Pinheirense vai ser valendo vaga, filho. Valendo vaga, tá? Expectativa de um grande jogo, dizendo que a Tuna joga pelo empate. A Tuna tem 9 pontos e o Pinheirense tem 6. Muito bem, no outro jogo o Vênus perdeu para o Paraense por 2-1. Muito bem. Ó, mas nós aí vamos esquecendo de um detalhe. A gente não pode iniciar o programa. Vamos ver quem chega com a gente aqui. Se um dia você tiver a coragem de me convidar, eu vou falar tudo mesmo que eu presenciei no mundo da arbitragem. Não vou esconder nada mesmo. Eita, vai ter árbitro com a barba de molho. Você tem coragem de me convidar? Se eu tenho coragem de convidar você, Alessandro Guerra, claro que eu tenho, meu querido. Você é árbitro de futebol. Você vai vir aqui. Mas, a priori, são os árbitros dos anos 80, né? Dos anos 90, dos anos 70. Vamos trazer essa rapaziada para que as pessoas que tiveram a oportunidade de ver eles apitando quando ainda adolescente possa aí ouvir as histórias que esses grandes árbitros têm para passar para nós. Mas virá aqui sim, Alessandro Guerra, você virá sim. Muito bem, então vamos aos aniversariantes do dia de hoje. Esquecendo, rapaz, não pode esquecer os aniversariantes, as pessoas que renasceram no dia de hoje. Então está no berço hoje o Francisco Roberto, parabéns para você. O Silvio Antônio Santos, parabéns, muitas felicidades, Silvio. O Williams Rocha também está no berço hoje, muitas felicidades. A galera do Paysandu Lobo, rapaz, a galera do Paysandu Lobo também está no berço, parabéns. E o Jorginho Salles, grande comunicador, grande profissional de imprensa, Jorginho Salles, também está no berço no dia de hoje. A todos vocês, meus parabéns, muitas felicidades e que Deus possa cada vez mais multiplicar essa data por muitos e muitos anos. Muito bem, então vamos dando sequência ao Parazão da segunda divisão, dizendo que nós teremos rodada amanhã. Pela terceira rodada, teremos lá no Parque do Bacurau, lá em Cametá, que é a cidade do Mapará, show de bola, às 3h30, portanto amanhã às 3h30 da tarde, Cametá e Paraupebas, com a arbitragem do Nadilson Souza dos Santos, apitando esse jogo. Já pela quarta rodada, mas também amanhã, teremos no estádio do Seju, aqui mesmo em Belém, às 3h30, Tiradentes e Fonte Nova, com a arbitragem dela, da Elaine da Silva Melo. Já no Souza, no campo da Tuna Luso Brasileira, também às 3h30 da tarde de amanhã, teremos Esporte Clube Belém, isso pela quarta rodada, Esporte Clube Belém São Raimundo de Santarém, com a arbitragem do Dilvan Trindade Oliveira. Bom trabalho, boa sorte aí aos árbitros que irão atuar amanhã e a árbitra Elaine da Silva Melo, que está numa fase, diga-se de passagem, vem muito bem, obrigado. Detalhe é o seguinte, senhores, daqui a pouco no segundo tempo do programa Regra 18, nós vamos dar continuidade à regra 5, que é a regra o árbitro. Viu? Muita coisa vamos conversar até sexta-feira sobre a regra 5, o árbitro. Bem, e o Paysandu, rapaz, o Papãozinho do Sub-23 volta a campo. Volta a campo. Amanhã, quinta-feira, o Papãozinho vai receber na Curuzu a equipe do CRB de Alagoas. Precisa se recuperar o Papãozinho, hein, rapaz? Só tá vindo de derrota aí. Então, Paysandu e CRB de Alagoas amanhã
às 3 horas da tarde no estádio da Curuzu, com a arbitragem do Olivaldo José Alves Moraes Júnior, que é filho do Olivaldinho, que vai vir aqui conversar com a gente no Abrindo a Janela da Arbitragem. A assistência será da Nayara Soares Costa e da Nayara Lucena Soares. Rapaz, é quase bem parecido, né? Perdão, Nayara Sueli, tá? É a Nayara Sueli, assistente 1, Costa, e assistente 2 é a Nayara Lucena Soares. Tá? Quarto árbitro será o meu queridíssimo amigo e baita de um árbitro, o Gustavo Ramos Melo. Ó, são 19 horas e 16 minutos em Belém do Pará. Hoje o programa Regra 18, excepcionalmente, começou às 19 horas. Lembrando que amanhã volta para o seu horário normal, que é às 20 horas. Hoje foi em virtude do jogo Flamengo, aliás, São Paulo e Flamengo. Por falar em São Paulo e Flamengo, daqui a pouco decidindo uma vaga na Copa do Brasil, Olivaldo Júnior, excelente, verdade, Olivaldo Júnior está indo muito bem, obrigado. Bem, São Paulo e Flamengo terá a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, FIFA Goiânia, mas nunca é demais lembrar que ele é do Distrito Federal, está sediado em Goiânia. A assistência do Frederico Vilarinho, baita de um assistente, e do Christian Passos Forense, né? Tudo goiano. Muito bem. Teremos o quarto árbitro, o Salim Ferden Chaves, de São Paulo. E o árbitro de vídeo desse jogo é o que vem, diga-se passar, se saindo muito bem como árbitro de vídeo, que é o Wagner Ruey. Só o árbitro lá de Goiânia que não quis saber da chamada do Wagner Ruey naquele jogo, né, em que ele marcou aquela infração contra o Santos. Não quis saber do VAR. Wagner Ruey é o árbitro de vídeo. Bem, o caso ainda está rendendo com relação ao Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, na insistência em tentar trocar. Não havia mais condições de tentar trocar o árbitro Wilton Pereira Sampaio, baseado em estatísticas do Flamengo, aonde equipes de São Paulo, como por exemplo o próprio São Paulo, teria no condicional vindo sendo beneficiado pela arbitragem. E outro detalhe importante é que, baseado na estatística do Flamengo, o Wilton Pereira Sampaio, entre linhas, seria um árbitro caseiro. E aí o porquê da queixa do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, em querer que trocasse o árbitro. Não há possibilidade, o árbitro será mesmo o Wilton Pereira Sampaio. Diga-se passagem, um baita de um árbitro, seu irmão está indo no mesmo caminho, FIFA muito fera. Eu não tenho dúvida, viu, presidente do Flamengo, eu não tenho dúvida que o Wilton Pereira vai fazer um excelente trabalho. E não cabe mais isso hoje no século XXI, o presidente Rodolfo Landim. Não cabe tentar querer atribuir responsabilidade, querer desconcentrar o árbitro, porque queira ou não, isso acaba chegando ao árbitro. Chega. Com a comunicação hoje, com a tecnologia, mas chega no árbitro. Então não cabe mais isso hoje, né? Não é o arbitragem que tem culpa que o Flamengo está todo destroçado, que o Flamengo está com vários desfalques. Não é culpa da arbitragem que o Flamengo não vem se encontrando em campo. Não é culpa da arbitragem. Então, o que o senhor, como presidente de uma grande instituição, que é o Flamengo, a qual eu sou um simpatizante, dizer torcedor, mas eu sou torcedor lá quando está jogando, tá? Mas aqui eu falo e sempre vou falar na hora de analisar qualquer tipo de lance, enfim, envolvendo a arbitragem, sempre com a razão, nunca com a emoção. Eu não misturo as coisas, tá? Flamengo não pode se queixar de arbitragem, seja no Brasileirão da Série A ou seja na Copa do Brasil. Não pode se queixar de arbitragem. Cleice Oliveira, boa noite, Kleber. Estou ligado aqui no Forte do Castelo. Cleice Oliveira, Christian Thiago. Opa, show de bola. E meu amigo Alessandro, grande árbitro, danado, kkk. Um abraço, esse mesmo, cara é fera, é monstro. Então, presidente do Flamengo, isso não cabe mais hoje, no século XXI. O senhor é sabedor que o Wilton Pereira Sampaio é um baita de um árbitro, é um árbitro bastante qualificado, tá? Ninguém apita River e Boca à toa. Ninguém apita Boca e River, clássico argentino à toa.
Então, portanto, junte os cacos aí, o Flamengo tem condições, o Flamengo tem elenco para se classificar lá de São Paulo. Não tente querer logo jogar responsabilidade para cima da arbitragem, porque se acontecer algum equívoco contra o Flamengo, o senhor já tem a quem mirar. Se acontecer um equívoco contra o São Paulo, em contrapartida, o São Paulo já vai alegar que foi devido à pressão por parte do Flamengo. Para vocês verem como a vida de futebol não é fácil. Enquanto eles puderem estar se preocupando em colocar a equipe competitiva, colocar os jogadores com objetivo, que eles têm objetivo, que ninguém entra em campo para perder, mas que a concentração seja voltada para o campo. Não, o presidente do Flamengo já está arranjando um possível culpado numa eventual desclassificação do Flamengo. E repito o que eu falei ontem, o Hugo foi infeliz naquele lance? Não, que aquele tipo de lance não se brinca ali. O presidente do Flamengo veio a público questionar, veio a público falar do seu patrimônio? Não. O Lincoln perdeu um gol, e repito, que a minha avó faria contra o Atlético Goianiense. Custou caro, empatou, perdeu 2 pontos no Rio de Janeiro. O presidente do Flamengo veio a público questionar. Então é muito fácil, eu não falo do meu patrimônio, mas em compensação eu já atribuo a responsabilidade, jogo a responsabilidade em cima do árbitro. Não vai acontecer nada não, viu, presidente do Flamengo? O Wilton Pereira, junto com seus assistentes, os componentes da arbitragem, vão fazer um baita de um trabalho hoje. Faça por onde incentivar seus jogadores. Porque também o senhor não veio a público se autofragelar porque o senhor contratou um treinador dorminhoco, que não tinha mínimas características de comandar uma equipe do tamanho do Flamengo. Mas o senhor não veio se autoflagelar, o senhor não veio se autofazer meia culpa. Agora, querer atribuir responsabilidade em cima da arbitragem é muito cômodo, é muito fácil. Não vai dar certo não, viu, Rodolfo Landim? Muito bem. É isso aí, galera. São agora 19 horas e 23 minutos. Eu falo em nome da Esmalteria Mão de Fada, a arte de deixar você muito mais belo, você muito mais bela. E aqui na Esmalteria Mão de Fada, aqui na Travessa Barão de Mamoré, bem próximo ao Rua Silva Castro, serviço de álcool gel, manicure, pedicure, limpeza facial, de tudo muito mais para você. Excelentes profissionais, como a própria Zizi, também a Aline, a Rose, esperando por você. Também eu falo em nome do Gaúcho da Pimenta, o rei da pimenta, sediado lá no Amapá. Rapaz, tá morando lá no Amapá, mandando pimenta para tudo quanto é lugar do Brasil, meu queridíssimo amigo Clécio do Amapá. KRA Evento, com a sua programação definida já para o dia 31 de janeiro, já do ano de 2021, com destino à cidade de Peixe Bru. Tudo isso e muito mais lá para frente nós vamos conversar. Porque a partir de agora, você já pode interagir com a gente, você pode fazer a sua solicitação, Kleber Ribas de Almeida, no Facebook, com a letra K, e nós damos aquela averiguada e a gente aceita na hora e vamos conversar muito sobre a arbitragem, Também já no YouTube, vai lá no YouTube, canal, inscreva-se, regra 18 Ribas, vamos poder acompanhar tudo sobre regras de futebol, certo? Bem, e por falar em regra de futebol, o segundo tempo começa a partir de agora, aonde nós vamos continuar, dando sequência na regra 5, a regra do árbitro. E chegou a hora de eu fazer isso aqui, eu adoro esse momento. Muito bem, na regra 5 do árbitro, o senhor sabe que os poderes e deveres do árbitro, eles são questionável, pode ser questionado, mas eles são incontestáveis. Pode ser questionado, contestável, a decisão é do árbitro de campo sempre. Então, o detalhe é o seguinte: Tuna e Caeté hoje à tarde. O jogo já tinha começado e aí veio a chuva torrencial. Como consequência, deixou o campo impraticável. E o árbitro Raimar Klemer
Rezende Ferreira teve que paralisar, é óbvio. O campo ficou alagado. Aguardou o tempo necessário, a chuva cedeu, deu uma parada, só que o campo continuou impraticável. Do momento em que ele reiniciou a partida, o campo não tinha mínimas condições para o prosseguimento naquele momento desta partida. Mas mesmo assim ele reiniciou. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. É muito arriscado. É muito arriscado. E não precisava nem se fazer teste, se está lá dentro do campo de jogo, para se ver que o campo naquele momento estava impraticável. Depois não. Por mais um tempinho, virou um polo aquático. E mesmo assim o árbitro Raimar Klemer, reiniciou a partida. Senhores, nós sabemos que, conforme a regra 5, em caso de lesões de jogador, o árbitro não é o responsabilizado. Ele não é o responsável. Ele não pode atribuir a responsabilidade por qualquer jogador que sofreu qualquer tipo de lesão, seja numa disputa ou seja ele sozinho. Não é atribuição ao árbitro. Agora, é sim de responsabilidade do árbitro, tá? Ele dá prosseguimento numa partida, tá? Em que o campo de jogo não ofereça condições, em que o campo de jogo esteja alagado, como conseguinte, podendo colocar em risco a integridade física dos atletas. Então, eu não posso acreditar em ordem externa, porque ali só quem decide é o árbitro. Acredito que a decisão foi única do árbitro em reiniciar aquela partida de hoje, naquele momento que não havia condições. E repito, não precisava pisar no terreno que se via que a bola não rolava. A bola só saía do lugar se fosse pelo ar. Pelo chão não tinha condições. Então, eu vou dizer uma coisa para você, viu, Raimar? Repense tais decisões se acontecer numa próxima oportunidade se ele estiver escalado. Esteja seguro de que realmente o campo está oferecendo condições, está em condições práticas para o futebol. Caso contrário, se acontecer alguma coisa com um desses atletas, você pode ter certeza que você também será responsabilizado. Então, é bom que fique bem claro, a decisão é única sua no árbitro. É por essas e outras que vocês têm que estar muito seguros e você fazer a avaliação se há condições ou não. Não importa que se não tem refletor, o problema não é seu, árbitro. Não importa se vai para outro dia, o problema não é seu. Não importa quanto tempo de jogo tinha quando foi paralisado e se não vai haver condições de dar o prosseguimento. O que você tem que fazer é salvaguardar a integridade física dos atletas, tá? Dando prosseguimento numa partida em que o campo esteja em condições. Que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, senhores árbitros. Uma partida de futebol, ela não se encerra quando você trilha o seu apito ao término dos acréscimos ou dos adicionais do segundo tempo, não. Porque dependendo do que possa vir a acontecer, qualquer jogo pode parar no tribunal. Vocês esqueceram disso. E se ficar comprovado, que você contribuiu para aquilo ali, você é chamado. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Competição profissional, não interessa se é a segunda divisão, não interessa se é a terceira divisão, não interessa se é a quarta divisão, até que se fosse quinta. É competição profissional, a coisa é muito séria. Muito bom, você reiniciou, tá? Mas se acontece alguma coisa, é nesse sentido que eu quero deixar claro para vocês. Não é simplesmente, porque o jogo tem que ter. Não. Se não houver condições, não tem que ter. Suspende. Pelo mau estado do campo de jogo, que não oferecia condições para a prática do futebol. Mas você reiniciou, mesmo sem condições naquele momento, mas depois passou, a drenagem funcionou, ficou tranquilo, o jogo pode transcorrer normalmente. Mas sempre é bom ficar atento, viu, Raimar? E ao contrário do jogo feminino, hoje você se ouve muito bem. Apenas esse tipo de detalhe aí que você tem que ter muita segurança para o reinício de uma partida com um campo
do jeito que estava, repito, naquele momento que você reiniciou. São 19 horas e 30 minutos na grande Belém do Pará. Portanto, como estou falando da regra 5, tá? Vamos até o banco de suplência? Vamos até o banco de suplência? Vamos lá. Vamos falar exclusivamente com relação ao médico, que é um dos oficiais da equipe, o médico. Senhores, se o médico fizer por merecer ser expulso do campo de jogo, se o médico fizer por merecer ser expulso da área técnica, pode sim ser apresentado cartão vermelho, pode ser expulso. O detalhe é o seguinte: se a equipe na qual o médico, se ela não dispor de um médico que possa o substituir, por mais que ele tenha sido expulso, ele pode permanecer prestando atendimento quando houver necessidade. É importante que vocês tenham conhecimento disso, tá? Mas isso não exime ele de ser expulso, não exime ele do relatório. Agora, se a equipe não tiver um eventual substituto, o médico, mesmo de ter sido expulso, ele pode permanecer prestando atendimento médico, já que não pode mais faltar, não pode não ter um médico na área técnica para prestar atendimento. Se trata-se de saúde, ok? Muito bem. O árbitro também, na regra 5, ele também tem um poder da vantagem. Se o árbitro entender que ele não deixa de observar a falta, ele não deixou de observar a falta, mas como o seguinte: no momento em que houve a infração, a bola sobrou para o companheiro de quem sofreu a infração, ou até mesmo do jogador que sofreu a infração, mas houve a possibilidade da vantagem, tem todo o direito de dar vantagem, e se nos próximos segundos ela não se concretizar, o árbitro pode paralisar e, obviamente, marcar a infração. Então, portanto, é um dos poderes do árbitro conceder a lei da vantagem, justamente para que o infrator não seja beneficiado. Isso chama-se regra 5, o árbitro. Muito bem, senhores. Voltamos lá para a área técnica. Voltamos para a área técnica. Vamos nos reportar ao treinador. Bem, como os senhores são sabedores, o árbitro ele tem o poder discricionário de mostrar o cartão amarelo de sanção disciplinar, tanto amarelo como vermelho, para oficiais de equipe, para jogadores substitutos, tá? Para jogadores substituídos. Certo? Muito bem. E aí aconteceu uma infração para cartão amarelo de um dos componentes, de um dos atletas substitutos que estão no banco de suplência. Certo? Muito bem. Só que aí o árbitro não se apercebeu, não conseguiu identificar quem foi. Mas como conseguinte, para alguém tem que sobrar. Tá. Então, todas as vezes, senhores, que houver um mau comportamento por parte de algum atleta substituto ou algum oficial de equipe que você não conseguiu identificar, o apenado, sabe quem será? O treinador. Tá? E aí há o corporativismo, nós sabemos, entre os componentes da equipe. Se no jogador não for relatado o substituto, quem foi que teve o comportamento, quem cometeu a indisciplina, ou um membro do oficial de equipe, o treinador será advertido com cartão amarelo. Vocês entenderam, né? Houve a indisciplina no banco de suplência de um jogador, houve a indisciplina de algum oficial de equipe do banco de suplência, só que você não conseguiu identificar, e como conseguinte nenhum deles se manifestou para ser apenado. Então o apenado será o treinador que receberá o cartão amarelo. Beleza? Show de bola. Muito bem. Senhores, nenhum jogador lesionado poderá ser atendido dentro do campo de jogo. Veja bem, nenhum jogador lesionado poderá ser atendido no campo de jogo. No momento em que você permite a entrada do médico, como que é o seguinte, você já autoriza a entrada também dos maqueiros. Detalhe importante.
Senhores árbitros, nunca toque um jogador lesionado. Para isso tem um médico. Senhores árbitros, não cabe a vocês a orientar e dizer o procedimento de como esse jogador tem que ser removido até a maca. Isso é de responsabilidade do médico. É o médico que sabe a forma como esse jogador, depois dele fazer aquela prévia avaliação, né? É o médico, cabe ao médico. A você, árbitro, tem somente a competência de entender o que o jogador precisa de atendimento, entender o que ele precisa ser retirado do campo de jogo, você autoriza a entrada do médico, e aí o massagista não, mas o médico sim. Tá? Não toque de forma alguma em um jogador, tá? A não ser se o jogador não precisa de atendimento, eu vou levantar. Geralmente o jogador estende a mão, você é o mais próximo ali, uma questão até de gentileza, de educação, de cortesia, a mão para levantar o jogador sem nenhum problema. Agora, de forma alguma, se o jogador estivesse queixando de dores, de lesão, só procure se informar com o atleta se quer atendimento ou não. Esse é o básico. Mas não toque num atleta lesionado. Não, repito, não é sua competência, senhor árbitro, a saída do atleta, o deslocamento, o procedimento para que ele seja colocado à marca. Isso é orientação do médico da equipe. E sempre é importante também, viu, senhor árbitro, se eu conversar com os gandulas, porque muitas das vezes eu observo, os maqueiros quando entram já vão pegando de qualquer jeito no atleta. E aí não. Sempre é bom eles serem orientados que eles têm que ser, a forma do procedimento para colocar um atleta que está sentindo dores, que nós não sabemos, eu não sou médico, você não é médico, para isso eles têm um médico, não sabemos o que ele está sentindo, deixa que o médico orienta os maqueiros a forma e o procedimento de como pegar. Porque nós sabemos que dependendo da lesão, ela pode ser agravada da forma da remoção. Então, essa remoção é de competência do médico da equipe. Entenderam, senhores árbitros? Muito bem. Situações em que os atletas podem ser atendidos dentro do campo de jogo. Quando houver um choque, um exemplo, entre o goleiro e um adversário, em que os dois, por exemplo, o famoso choque de cabeça, que infelizmente acontece, aí sim, isso pode ser atendido no campo de jogo. O goleiro ele pode ser atendido no campo de jogo. Aí se fala muito, mas qual é o tempo? Qual é o tempo? Fala 5 minutos, para que o goleiro possa se recuperar, para que possa dar prosseguimento da partida. Gente, não tem um tempo especificado. Não quer dizer que o goleiro se machucou, ele tem por direito, a lei dá a ele esse direito de ele ser atendido dentro do campo de jogo. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar lá os 90 minutos sendo deitado. Tudo depende da avaliação do médico que o médico vai passar para você. Você, como árbitro, você não tem que perguntar para o goleiro. Você tem que perguntar para o médico. Doutor, e aí, qual é a situação do goleiro? Qual é a situação de momento? Vamos dar prosseguimento? Vai levantar? Vai precisar um pouco mais de atendimento? Ou ele vai ser substituído? Isso depois, claro, você usa o bom senso. E não importa se o adversário está aqui porque está perdendo o jogo. Não. Quem tem a responsabilidade de dizer que situação está aquele goleiro é o médico. E você tem que se reportar ao médico. É ele que vai dizer se o goleiro tem condições de levantar para dar prosseguimento na partida ou não. Não é você árbitro, que você não é médico. Não é de competência sua. E repito, não existe um tempo especificado. Um tempo delimitado. Tem que ser 5 minutos, ou se passar 5 minutos tem que trocar. Não. É o tempo em que o médico tem para avaliar e dizer para você se o goleiro vai continuar ou não na partida. Certo? Muito bem. Então, o goleiro, jogadores, adversários que porventura se machuquem simultaneamente, atendimento. Né? De outro detalhe importante, qualquer tipo de choque, cabeça com cabeça, senhores, paralisem. Paralise. Você percebeu que os dois atletas se chocaram, os dois caíram, pode ser até uma situação clara e manifesta de gol, você tem que parar.
Você tem que parar. É aqui, ó. É a saúde, é a vida, que é muito mais importante. Então você tem que parar. Porque nesse minuto em que você não para, em que dois atletas que se chocaram cabeça com cabeça estão ao chão pedindo atendimento, nesse tempo em que você dá prosseguimento na partida, pode ser crucial para os dois. Então, primeiro, salvaguardar a integridade física dos atletas. E quem tem essa atribuição é você como árbitro, porque só você pode paralisar essa partida. Então, você, de imediato, quando acontecer, você tiver a percepção que a coisa é grave, independente de onde esteja a bola, independente se é um ataque promissor, pare e imediatamente permita a entrada dos médicos e massagistas, porque a vida é muito mais importante. Beleza? Muito bem. São 19 horas e 41 minutos na Grande Belém do Pará. Esse é o programa Regra 18, hoje excepcionalmente às 19 horas, em virtude do grande jogo daqui a pouco, às 9h30, pela Copa do Brasil, entre São Paulo e Flamengo. Dizendo que amanhã o programa Regra 18 volta para o horário normal, portanto, às 20 horas, de segunda a sexta-feira. E mais uma vez, já fazendo um convite para vocês, próxima sexta-feira, a abertura do programa Abrindo a Janela da Arbitragem, com um convidado especial que amanhã eu já trarei para o conhecimento dos senhores, o árbitro, porque para mim não adianta, apenas não está apitando mais profissional, não está apitando, já parou, mas para mim sempre vai ser árbitro de futebol. Não existe negócio de ex-árbitro, é árbitro, é formado, tem diplomado, tem certificado, esteve lá dentro, então será para mim sempre eternamente árbitro. Então na sexta-feira já estaremos aqui com um grande convidado, conversando com vocês, contando da sua carreira, enfim, falando tudo sobre o seu conhecimento do mundo da arbitragem. Pode ter certeza que vai ser demais o programa na próxima sexta-feira, com a abertura do Abrindo a Janela da Arbitragem. Muito bem, senhores, agora em Belém são 19 horas e 43 minutos, programa Regra 18, fala em nome da Esmalteria Mão de Fada, a arte de deixar você muito mais bela e você muito mais bela. Fala também em nome do Rei da Pimenta, o Gaúcho da Pimenta, meu queridíssimo Clécio do Amapá. KRA Evento, programação definida já para o próximo dia 31 de janeiro de 2021, com as bênçãos de Deus, e se Deus quiser, ninguém vai nem lembrar mais nesse negócio de pandemia, se Deus quiser. Com destino, alô, Peixe Boi, aguarde, a KRA Evento vai estar chegando aí, vamos descontrair aí e deliciar-se nesse lindo igarapé aí, na bela cidade de Peixe Boi, a qual eu mando um forte abraço a toda a população aí de Peixe Boi. Muito bem, prosseguimento da regra 5, o árbitro. Bem, senhores, jogador saiu, foi autorizado, saiu lesionado do campo de jogo, obviamente para ter os atendimentos médicos fora do campo de jogo. Uma vez recuperado, o atleta, obviamente que ele não pode retornar sem autorização do árbitro. Se a bola estiver em jogo, é importante, se a bola estiver em jogo, ele só pode ser autorizado a entrar pela linha central do campo de jogo, a linha de meio campo, tá? Agora, se a bola não estiver em jogo, em qualquer parte que ele esteja, que ele foi atendido, em qualquer parte da linha eliminatória do campo de jogo, você pode autorizar a entrada deste jogador. Um exemplo, ele foi retirado do campo de jogo para atendimento médico, para trás da linha de gol, para trás da linha de fundo, e lá ele recebeu os cuidados médicos, e a bola está em jogo, e aí ele pede para entrar. Não, com a bola em jogo ele vai ter que se direcionar até a linha de meio campo para poder entrar, sempre com a sua autorização, é óbvio. Mas se no momento que ele pedir para entrar, por mais que ele esteja lá na linha de fundo, obviamente atrás da linha de fundo, onde ele foi atendido, se a bola estiver fora de jogo, sem nenhum problema, você autoriza, ele pode entrar também por este local. Então, são pequenos detalhes que é importante que os senhores tenham conhecimento. Não existe, com a bola fora de jogo, você mandar o jogador ir lá para a linha de campo, nesse tipo de situação de atendimento médico, tá? Onde ele saiu para ser atendido pelo médico. É diferente com relação à recomposição do uniforme. Com a recomposição do uniforme, do material,
tem que ser pela linha central. Por que tem que ser pela linha central? Porque ele vai ter que ser vistoriado pelo árbitro reserva e pelo assistente mais próximo para poder dar o indicativo para o árbitro que está tudo ok, que o material dele foi recomposto. Certo? Muito bem. Senhores, dentro da regra 5, campo de jogo, dentro da regra 5, o árbitro, é importante um detalhe e que muitas das vezes tem árbitro passando desapercebido, que é com relação a jogador sangrando. Ó, não importa se foi uma gota, se essa gota de sangue veio na camisa, ou veio no calção, ou veio no meião, não tem jeito, tem que trocar. Se não tiver uma camisa substituta, o problema não é do árbitro. Mas todas as vezes em que um jogador vier a sangrar, em que que esse sangramento venha a sujar a camisa, ou o calção, ou o meião, tem que trocar. Não existe lavar, não existe jogar água, porque as vertigens ficam. Certo, senhores? Não existe lavagem. O que existe é, uma vez sujou de sangue o uniforme, tem que ser trocado. O jogador só poderá receber autorização para voltar ao campo de jogo se ele trocar a camisa, ou no caso, se for o calção ou o meião. Ok, senhores? Detalhe importantíssimo com relação a essa questão, e principalmente no futebol amador, que é muito mais complicado, as equipes não têm camisa substituta, e aí no amador até pode se flexibilizar, mas no futebol profissional não. Tem que trocar a camisa, tem que trocar o calção e tem que trocar o meião, obviamente, se sujou de sangue. Essa é a regra 5, amanhã tem um prosseguimento da sexta-feira, vamos conversar muito sobre a regra 5, o árbitro. O árbitro de futebol, poderes e deveres. Autoridade máxima no campo de jogo. Nunca é demais lembrar que a partir de 2 horas, conforme o regulamento da competição, só ele compete se a partida vai começar, se a partida será suspensa. Só cabe ao árbitro de campo. Outro detalhe importante, quando se fala em regulamento da competição, situações adversas que possam vir a acontecer. Por isso que os senhores têm que ter o conhecimento da carta magna do campeonato, que é o regulamento da competição. Um exemplo, hoje quando o Raimar parou o jogo pelo campo estar impraticável devido à forte chuva, ele iria aguardar 30 minutos. E manda o bom senso no regulamento da competição, que é aguardar mais 30 minutos. Só que se fosse o caso, se ainda assim um campo continuasse sem condições para prática, dificilmente teria que se usar o bom senso. Por quê? Porque não há refletores. No estádio da Tunaluz, onde foi realizada a partida hoje, não há refletores. Então, bem provável que essa partida seria, obviamente, suspensa. Tá? Mas, a priori, ele iria esperar 30 minutos. No caso de distúrbios, conflitos generalizados, aí é uma outra situação. Porque aí, senhores árbitros, passa também pelos órgãos de segurança, a quem está ali responsável para salvaguardar a integridade e a segurança do árbitro, do torcedor, enfim, das pessoas todas que estão envolvidas, que é a representatividade ali do órgão de segurança, que é a Polícia Militar. Então, todas as vezes em que houver tipo de situação onde envolva conflitos, distúrbios generalizados dentro do campo de jogo, você até tem como contornar com o apoio da polícia. E obviamente que você tomará as providências em termos de sanções disciplinares a quem ocasionou a confusão, o conflito. Agora, quando se trata da parte externa, quando eu digo parte externa, eu me refiro às arquibancadas, eu me refiro aos torcedores. Quando é nesse tipo de situação de conflito, distúrbios generalizados envolvendo torcedores, aí já foge da sua alçada. Em que sentido? Obviamente que dependendo da situação, se estiver muito grave, você tem que paralisar essa partida e aguardar o procedimento
a ser tomado pelo comandante do policiamento. Ali você, nesse tipo de situação, você vai aguardar a palavra do comandante, que é o responsável pelo policiamento no local. Você não poderá tomar uma medida, senhor árbitro, tá? Se antes, nesse tipo de situação, quando a situação for de conflito na parte externa, fora do campo de jogo, quando me refiro às arquibancadas, um exemplo, de torcedores. E aí você sempre vai ter que ouvir a palavra final da polícia militar. E aí, se o comandante, que é o comandante do local, o comandante responsável a liberar segurança, pela equipe de policiais que são responsáveis, vai aguardar a integridade de todos ali naquele estádio. Se ele, a palavra final dele for que não há condições, aí você vai ter que suspender a partida. Mas sempre em termos de situações de distúrbios, conflito, repito aos senhores, a palavra final sempre é do comandante do policiamento e não a sua. Claro, em conjunto com o que você está vendo e também com a palavra também do delegado da partida. Mas a palavra final é do policiamento, é do comandante do policiamento. Muito bem. Falta de energia. Falta de energia. A falta de energia é outra situação que acontece em que, conforme o regulamento aqui da competição daqui também fala em caso de falta de energia no transcorrer da partida, o árbitro deverá aguardar 30 minutos para que seja restabelecido, para que seja feito um reparo no concernente à energia. Se chegou nos 30 minutos, ela não se restabeleceu, você pode usar o bom senso, marque de usar o bom senso por mais 30 minutos. Obviamente que o procedimento a ser tomado é logo, de imediato, procurar o responsável, o administrador pelo estádio. E geralmente, hoje, sempre fica de plantão, sempre tem de plantão um engenheiro elétrico. Então, de suma importância, deu a queda de energia, de imediato você já procura conversar com o administrador do estádio. E aí aguardar o tempo conforme o regulamento, tá? Mais o bom senso, porque tem que prevalecer sempre o bom senso, porque a ideia é que sempre o jogo tenha continuidade. Só em caso muito extremo, como o distúrbio, conflito generalizado, onde riscos de vidas estão ocorrendo, e sempre, repito, com aval do órgão de segurança, que ali é representado pela Polícia Militar. Senhores árbitros, importante o regulamento. Estejam a par sempre do regulamento da competição. Muito bem, senhores, são 19 horas e 53 minutos. Nunca é demais lembrar que você pode interagir com a gente através do Facebook. Faça a sua solicitação. Kleber Ribas de Almeida, com a letra K. Venha ser nosso amigo, venha interagir bastante sobre regra de futebol com a gente. Também você pode já fazer a sua inscrição lá no canal no YouTube, Regra 18 Ribas. E claro, vamos conversar bastante, muito mesmo, sobre regras de futebol. E por falar nisso, deixa uma pergunta de um amigo internauta, ontem após o término do programa, aonde ele me perguntou se colocar a mão de forma deliberada na bola, se não é mais passível de cartão. Porque um determinado árbitro teria falado para ele que, dependendo da situação, não haveria necessidade de aplicação do cartão amarelo. Bem, primeiramente, meu muito obrigado, viu? Meu queridíssimo Samuel, obrigado pela pergunta, tá? Obrigado por acompanhar o nosso trabalho aí nas redes sociais. Bem, não é bem assim, não. Não é bem assim. A lei é muito clara. Infração é uma infração colocar a mão de forma deliberada na bola. E é passível de cartão, sim. Toda e qualquer atitude de forma deliberada de um atleta de pôr a mão nessa bola, seja para impedir um ataque promissor, seja para tentar impedir que a bola entre na meta, se ela não entrar, é cartão vermelho direto, se ele impedir uma situação clara e manifesta de gol. E, independente da situação, todas as vezes que um jogador colocar a mão de forma deliberada para parar uma jogada,
para interceptar essa bola que chega até o adversário. Em que ele deixa claro para você que ele colocou de forma proposital, que a gente usava muito propositalmente, hoje é de forma deliberada, é cartão amarelo sim. Viu, senhor árbitro? A informação que o senhor passou aí para o internauta não foi a correta. Situações em que mãos na bola sejam de forma deliberada, tem que aplicar o cartão amarelo. Tá? Situações em que o jogador tenta interceptar essa bola, ele toca com a mão na bola, mas ela entra na meta, cartão amarelo. Mas se ele tocar de forma deliberada com a mão nessa bola, impedindo uma situação clara e eminente de gol, cartão vermelho. Tá? Cartão vermelho. Então, muita atenção, viu? Ao amigo nobre, eu não vou citar seu nome aqui, o internauta me disse seu nome, mas eu não vou citar aqui, mas é bom que você esteja me escutando, é bom que você vá lá no livro de regra, tá? E dê uma observada direitinho nas situações de colocar a mão na bola de forma deliberada, ok? Para que você possa passar a informação, quando perguntado, a mais correta possível. Muito bem, são 19 horas e 57 minutos na Grande Belém do Pará. É claro, faltam 3 minutinhos para o término do programa. Eu quero, na oportunidade, agradecer a todos vocês, mais uma vez, pela participação. Né? Dizer que amanhã o programa será às 20 horas, no horário normal, como já é de praxe, como já é de conhecimento dos senhores. E todas as vezes que acontecer uma situação como essa, excepcionalmente devido a uma partida, enfim, eu sempre vou comunicar aos senhores nas redes sociais com antecedência. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, espero ter me feito fazer entendido a mais um tópico da regra 5, dizendo que amanhã nós iremos falar de mais um tópico, tá? Até na sexta-feira, para que nós possamos completar a regra 5, o árbitro. Eu quero pedir, em nome de Nossa Senhora de Nazaré, do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que continue, como sempre, abençoando os lares de cada um de vocês, com muita paz, com muita saúde, com muita prosperidade, e é claro, concedendo a todos vocês uma excelente noite, um bom descanso, e que amanhã todos nós possamos estar firme e forte para mais um dia de luta, para mais que nós possamos conseguir os nossos objetivos, tá? A todos vocês, meu muito obrigado, e não esqueça, amanhã vocês têm um encontro marcado comigo aqui no programa Regra 18 a partir das 20 horas. E vá anotando aí, sexta-feira, abrindo a janela da arbitragem com um convidado especial. Alô, galera! Mais uma vez, meu boa noite, bom descanso e até amanhã. Aguardo vocês às 8 horas da noite. Agora é hora de eu dizer fui, galera!